This meeting is being recorded. Então, diz que a reunião começou, até a vozinha do aparelho mudou aqui, hein? Essas atualizações, para quem é desatualizado, que nem eu, é um barato, né? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos no estudo 23 de Marcos, nós vamos continuar no Marcos 11, e é assim, e ver a cronologia, a sequência dos acontecimentos faz a gente entender muito mais coisa, tá? E eu acho que a gente está vendo bem isso nesse estudo de Marcos. Eu acho que nos outros evangelhos eu ainda não vi isso tão efetivo como no estudo de Marcos. Então, vamos lá. Nós vemos que ali, o que acontece, né? Eles voltaram para Jerusalém, teve a história da figueira, lembra? Eles foram em Betânia, aí a história da figueira, não tinha fruto da figueira, aí Jesus falou, se você tiver fé, você consegue fazer a figueira ou secar, ou florescer, porque ele fala a história da fé, okay. Então vamos lá, pulando essa parte, já passando por isso, ele voltou para Jerusalém, eles voltaram, então eu acho que devia ser assim, entendeu? A capital e a cidadezinha do lado, subdistrito, eu não sei como é que chama hoje, mas acho que é uma coisa assim, tá? Então o que aconteceu? A pergunta primeiro, que vai desenrolar, você vai entender todo o resto do capítulo, que era o seguinte, Jesus... quem eram os que vieram encontrar com Jesus? O que aconteceu? Jesus sabe onde ele ia, o povo ia, a galera ia, e tinha milagre, e tinha cura, e tinha coisa acontecendo, e de repente as pessoas começaram a se incomodar. Ele entrou em Jerusalém daquela maneira que a gente sabe, com o burrinho e as palmas, e todo mundo sabe, Hosana, todo mundo, né, que cresceu na igreja conhece essa música. Então, a pergunta é, quem eram os que vieram encontrar Jesus? Então, a resposta diz o seguinte, regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Você sabe quem é essa galera? Quando a gente fala, né, tudo que é gente do mal, gente, não é que é gente do mal. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos eram os teólogos, era o clero da Igreja Católica, era a administração, o presbitério da Igreja Presbiteriana e o metodistério da Metodista, não sei se a Metodista tem metodistério, brincadeira, mas era a cúpula, tá? Então, os escribas eram os únicos que eram alfabetizados e que copiavam a Bíblia, né? E os anciãos são, vamos dizer assim, o clube dos presbíteros, né? Então, o que era? Não era qualquer um que veio conversar com Jesus, não era qualquer um. Jesus conversou com as pessoas, conversava com os apóstolos, nós vimos que para escolher os 12, ele passou uma noite inteira orando. Imagine, depois para escolher, eu acho que ele estava conversando com Deus, assim, troca um, troca o outro, e assim, não sei qual foi a negociação. Então, aí vieram, como ele estava causando, né? Vieram a galera, os membros da diretoria para conversar com Jesus. E eles queriam pegar Jesus numa falha. Eles queriam, então, o tempo todo, nós vamos ver, desde o capítulo 9, mais ou menos, já começa a perseguição mesmo, né? Eles tinham que pegar Jesus numa falha. Então, o que eles perguntaram? Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer? E aí, quer dizer, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, tá? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Até hoje tem gente que duvida, tá? Então, mas aí eles perguntaram, porque queriam que Jesus falasse alguma coisa que para a tradição judaica seria blasfêmia. Só que Jesus sabia, gente, Jesus já está lá na frente. Então, Jesus respondeu o seguinte, eu vos farei uma outra pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Tá? Aí Jesus dá a pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E aí, não eram trouxos, cara, né? Porque chegaram e começaram assim, bom, né? Aí está na 4. Se dissermos que é do céu, então ele vai falar, por que vocês não acreditam nos milagres? Se disser que é dos homens, vamos temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então, João tinha um bom ibope, entendeu? A cotação, assim, do João era, como é que é? A nota dele era 5 estrelas, né? Diz que Uber, você dá estrela, né? Então tá, acho que a nota do João era 5.
Mas aí o que acontece? Então, eles não tinham o que falar, porque eles já começaram a pensar, Jesus está querendo pegar a gente. Então, eles responderam, não sabemos. Ai, gente, aí eu amo isso aqui, e eu tenho que dar uma pausa nessa resposta aqui, porque Jesus falou assim, por sua vez diz, nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Sabe o que é isso aí? Pra gente, eu, por exemplo, aprender que você não tem que bater boca com quem não deve. Entendeu? Jesus podia chegar lá, podia mandar fulminar, podia descrever, fazer um discurso que ia deixar eles confundidos, ele podia fazer tudo, mas ele escolheu não perder o tempo com quem não vale a pena. Então, eles não estavam curiosos para saber. Então, muitas vezes as pessoas se chegam para a gente e elas querem saber. Aí você fica empolgado em mandar mais eu, né? Destrava e falar, aí leio a Bíblia, conta o exemplo de um, de outro, não sei o quê. Só que tem gente que não quer saber. Tem gente que quer pegar você numa falha, numa titubeada, tá? E a gente perde o nosso tempo com essas pessoas. Quantas e quantas vezes nós não ficamos discutindo com gente que não fala nada. Gente, vieram já perguntar para mim se Adão tinha um umbigo. Então, fala sério. E você vai perder um tempo conversando com quem só quer fazer, ele não quer saber. Ele quer fazer você cair em contradição. Então, não perca seu tempo. Nem Jesus perdeu tempo com esse povo. E nós ficamos aqui perdendo tempo, tentando convencer as pessoas a sair da sua igreja, vem para a minha, porque a minha é melhor, porque a minha usa saia cor-de-rosa. A outra, sabe, gente, não tem isso. Então, quando a gente tem a noção de reino é o seguinte, sou eu, a igreja, o reino, a igreja é o quê? Eu frequentando uma igreja, cada um frequentando a sua denominação, mas todos, qual o nosso denominador comum? Jesus Cristo nos salvou dos pecados, temos que receber o sacrifício dele. Pronto. Não importa onde a pessoa está, ela faz parte da igreja, tá? Então, eu não vou ficar discutindo para trazer ninguém para a minha igreja. Aliás, eu nem falo direito que igreja que eu tô, porque isso não é relevante. Não é relevante. Então, você tem que trazer as pessoas a Jesus. E aí, conduzi-las a procurar uma igreja, tá? Porque a gente precisa conviver, babá. Mas, assim, não ataque a igreja do outro, jamais. Não ataque a fé do outro, jamais. Fale aquilo que o pontual para você, tá? Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus é bom, Jesus faça toda a propaganda de Jesus, ok? Mas não fique batendo boca com quem só quer fazer você derrubar. Gente, tem cada pergunta que o povo fala. Nossa, né? Por que tem pessoa negra no mundo? Sabe? Como é que Deus criou negro? Como é que tem tanta criança passando fome no mundo? Cadê o Deus de amor? Você vai perder tempo com esse povo que quer pegar aquelas perguntas retóricas, que é só para pegar você na esquina? Jesus não fez isso, então não faça também. Não se sinta com a consciência pesada, porque a própria Bíblia diz que, discutindo com essa turma, você vai jogar pérolas aos porcos. Você vai perder o seu tempo, ok? Beleza. E aí, o que acontece? Jesus respondeu isso para eles, aí virou e começou a contar uma parábola para quem? Vamos lá. Pergunta 6. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola. Aonde que ele entrou? No templo. Ele estava lá no templo. E aí ele começa a contar uma parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Gente, esse cara ganhou na loteria, só pode, porque de uma só ele comprou uma fazenda, construiu tudo, foi viajar, olha só, foi viajar e deixou os empregados, ok? E aí, o que Jesus vai falar? No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhe enviou outro servo e eles os esbordoaram, olha que palavra chique, na cabeça e insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então, vamos lá. Vamos descobrir aqui quem é essa turma toda, quem são os personagens. Primeiro, tá? O homem que plantou a vinha, que fez a fazenda, aqui é o pai, tá?
Os lavradores que foram contratados e foram perseguidos são os profetas. Desde o início são os profetas que vieram, então eles espancaram, alguns mataram. É que vem, ó, no final, muitos outros enviou, dos quais espancaram uns e mataram os outros. Então nós vemos que essa história aqui, Jesus está contando para falar do reino dele. E aí o que acontece? Espancaram. E aí o dono virou, né? E falou assim: restava ainda um filho amado, e esse lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Esse é Jesus. E ele está colocando aí, se colocando nesse lugar, e exatamente, vocês, eles não perceberam, porque aí ele vai contar o que vai acontecer com ele. Então, quem já estava ali, e quem estava ligado, que acho que era 0 pessoas, né? Que não perceberam, aí ele já começa a contar o que ia acontecer com ele. Então, isso é interessante para você saber que quem matou Jesus, quem planejou, gente, estava tudo já programado. Desde o Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. E o Deus disse que se desobedecessem, comessem da árvore, eles iam morrer. Quando eles fizeram isso, Deus não matou. Deus pegou, matou um animal, pegou a pele do animal, botou no Adão e na Eva e tudo bem. E ali, Deus já traçou o plano de Jesus vir entregar a vida dele para redimir a humanidade. Então, essa ideia não foi deles. Não é que eles, como sou esperto, vamos ter uma ideia, vamos matar um hoje. Não. E o Jesus já sabia. E eu acho engraçado, porque os 12 estavam do lado dele e não perceberam. Ele já falou isso quando ele entrou. De vez em quando ele falava. E as pessoas, sabe como não caía a ficha? Eu acho que porque gostavam tanto dele, que não acreditavam exatamente no que ia passar, né? Então, aí o lavrador mandou o filho e dizendo: bom, respeitaram meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Quem é que quer pegar o lugar de destaque na humanidade, no céu, na terra, embaixo da terra, desde os primórdios, né? É quem? O chefe da concorrência, é o inimigo. Então, ele sempre teve um projeto de destruir o plano de Deus. Então, se você vê que o inimigo está do seu lado, te assoprando falácias, mentiras, coisas que você, só para te desanimar ou para te confundir, saiba que é esse o objetivo dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer causar briga dentro da igreja, ele quer causar decepção, ele quer causar traição. Então, é assim, tudo que for destrutivo, você tem que ver que é a mão do inimigo. Aí você fica para e fala: eu vou dar bola para quem? Para quem que eu vou a quem que eu vou ouvir, né? Quem que eu vou escutar? Então, o que que acontece? Eles aqui no texto, o Jesus está contando que eles decidiram: vamos matar, porque vamos ficar com a herança. Tudo que o inimigo queria, desde lá do céu, era o quê? Pegar, ter a glória igual a do Pai. Então, foi a cobiça, foi o sentimento de inveja que fez que Lúcifer fosse expulso lá do céu. E aí vocês veem aqui que o plano é sempre esse, tá? E aí a gente vai falar: nossa, mas eles eram tão cabeção que não percebiam. Até hoje em dia, nós não percebemos as armadilhas do inimigo, e nós às vezes caímos nas armadilhas, tá? Então, meu pai dizia o seguinte: não é com vinagre que se pega a mosca. Então, para você fazer uma pessoa desacreditar numa teoria, você tem que fazer que ele acredite na sua primeiro, tá? E aí depois você vai confiando mais na teoria do plano B e vai se esquecendo do plano A. Então, o que eles queriam? Matar Jesus. Só que Jesus já sabia disso. Então, a parábola dizia o quê? E os empregados queriam matar o herdeiro. E aí, o que eles fizeram? Agarraram, mataram e tiraram fora da vinha. O que é a vinha? O que é a vinha? É aqui, é aqui. Só que eles não contavam, depois nós vamos ver lá no final, nós não contavam que o quê? Que o dono da vinha, ele é o plano deles pode até parecer assim, superficialmente que deu certo, mas não deu.
Então, o que acontece aqui? O versículo 12, de 9 a 11, é a pergunta 9, diz o quê? E o que fará, pois, o dono da vinha? Então, eles fizeram, vamos lá, vamos fazer um paralelo. A história do lavrador e da vinha e o plano da salvação, certo? Veio o filho, eles mataram. E o que o dono da vinha voltou? Então, veja bem. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Você já parou para pensar nisso? Exterminar os lavradores. Quem foi o povo que matou Jesus? Quem foi? Foram os judeus, que era tudo da mesma casa. O que aconteceu no Holocausto? Aquela carneficina de exterminando os judeus. Já parou para pensar nisso? O porquê do Holocausto? Que o Hitler, na verdade, foi uma ferramenta também, sabe? Então, o que a gente tem que pensar? A Bíblia, como organograma, tudo completo. É uma coisa que sempre uma tem a ver com a outra. Eu gosto de ver, eu estou assistindo uma série agora, que mostra a guerra entre judeu e palestino, né? E aí, eu me lembrava, até comentei com o Joey, porque é o seguinte, vocês lembram da parada, da visão do profeta, que Deus fala? O que você vê? Um vale de ossos secos, então vai e profetiza. Mas os ossos estão secos, profetiza. E aí ele profetizou, os ossos se juntou e virou o maior exército da terra. Quem já viu as fotos do Holocausto? Eram covas cheias de cadáveres. Ossos jogados numa cova. Era isso que o profeta estava vendo. E viu esses ossos se levantarem e se erguer, o maior exército da terra. E hoje vocês sabem que o exército mais poderoso do mundo é o de Israel. Porque lá todos servem. Então tem, em número de gente pode ser que a China tenha mais. Mas assim, capacitado é Israel. Então o melhor exército que tem foi levantado de Israel, porque Deus prometeu para Abrão. Aí você vai me dizer, então por que permitiu que matasse a galera no Holocausto? Lei da colheita e semeadura. Então eles mataram Jesus, não reconheceram que era Jesus, mataram, veio o Holocausto. E aí depois tem a restauração do Estado de Israel, né? Então eu acho lindo ver o Isaías falando, desde que vejo o povo voltando em águias de aço. Ele estava vendo o aeroporto, gente. O aeroporto mó legal, com o avião descendo, a judeusada tudo voltando para a terra, né? Mas vamos voltar aqui ao tema. E aí Jesus diz o seguinte, ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que é a pedra angular? É a esquina. Então, é muito interessante nós falarmos que Jesus era carpinteiro. Isso é um assunto bem para depois, mas é assim. Eu creio que é um erro da tradução, por quê? Um carpinteiro, naquele lugar não tem árvore. Não tinha árvore. As construções eram de pedra. E aqui, toda vez que Jesus fala da pedra angular, não é o tronco, não é a árvore, é a pedra. A pedra angular é aquela que vai no canto e que dá, vamos dizer que seria a coluna, a estrutura, tá? Então, em cima daquilo é que vai a pedra que todos rejeitaram, que foi Jesus, é a pedra angular, e que vai criar a novo céu, a nova terra, beleza? E aí, o que eles falavam? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferir essa palavra, então, desistindo, retiraram-se. Quer dizer, eles entenderam que Jesus estava falando com eles, então eles calaram a boca e foram lá para o quartinho para tentar fazer o outro plano. Então, o que a gente tem que tirar de exemplo disso aqui? Disso aqui. Jesus estava falando que ia acontecer. E eles não se deram conta. Eles só foram seguindo o passo a passo que já estava escrito, tá? E aí era plano de Deus matar Jesus. Era plano de Deus, era plano dele, não foi uma coincidência. Jesus veio já sabendo que ele ia sofrer, tanto que você vê desde o começo, ele fala. Ele se coloca como filho do homem, nós já estudamos no outro estudo, por que ele dizia que ele era filho do homem, então, e ele fala o que ele ia passar.
ele fala que ele ia padecer, ele fala que ele ia ficar morto por 3 dias, ele fala que ele ia ressurgir dos mortos, ele fala que ele ia para o céu, e ele fala que o Espírito Santo ia descer, e o povo não se tocou. Então, quantas vezes, ainda mais hoje em dia, você olha e você vê as coisas, o Apocalipse se cumprindo. Tudo aquilo que Jesus falou aconteceu, tudo que nós vemos lá dos profetas está acontecendo e a gente está fazendo, está dando de louco. E acha assim, ai, mas isso não aconteceu nos apóstolos, não é agora que vai acontecer. Eu tenho uma triste notícia para você, é agora. Tá? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nós já vimos isso aqui, mas os nossos olhos vão ver a glória do Senhor. Nós vamos ver a glória do Senhor encher na terra. E eu bato muito nessa tecla, porque ainda mais agora, gente, você pega, vamos trocar de frequência? Pare de ouvir notícia de desgraceira. Vamos olhar, ver o que está acontecendo com os jovens cristãos. Os jovens cristãos estão arregaçando a manga e estão indo à luta. Vai ter uma caminhada, uma marcha para Jesus aqui. Vendo que não vai ter aqui na Geórgia, mas tem um monte de estados que já se engajaram. Eu vi o final de um acampamento de carnaval, sei lá quantas mil pessoas tinham lá dentro, todo mundo adorando o Senhor. Você vê jovens, pega TikTok, tem os idiotas que ficam fazendo dancinha? Tem, mas olha lá, começa a ver um jovem falando a palavra do Senhor, vai começar a aparecer um monte. Os jovens estão impactando, os jovens estão fazendo a diferença. Por quê? Os jovens eles não têm os traumas, né, que nós, um pouco jovens experientes, nós temos, e o jovem tem gás, o jovem é intenso, e eu estou vendo os jovens, gente, o contratipo daquilo que a gente imagina, moçada, hoje está tudo, né, o mundo já é do maligno, ok, mas Jesus está vencendo, o evangelho está andando, as coisas estão acontecendo, e nós vamos ver, eu tenho certeza, no nosso tempo, a nossa geração vai ver o final das coisas. Vai ouvir o tocar da trombeta e ver Jesus descendo com poder e glória. Então, não sei se vocês já perceberam que agora começaram a falar de ET, né? Então, em vez de, porque ET, porque desceu, porque levou, porque não sei o quê. Você sabe o que é isso? Nada mais é do que uma estratégia para dizer depois do arrebatamento, os ET abduziram as pessoas. Tá? Já pararam para pensar nisso? Que tudo tem lógica? Tudo tem a ver. Gente, nunca se falou tanto em ET como agora. E agora você vê, né? O governo dos Estados Unidos, os pilotos, não sei o que, disseram que não podem afirmar que não é. O outro viu um negócio redondão, com fumaça. Ok, entendeu? Dê o nome que quiser. Mas isso é para iludir as pessoas. Porque se eu sei que tem um povo que prega o evangelho, mas são fanáticos, eu não sei o que, eu deixo para pensar nisso depois. E esse povo some. Então, aí eu vou acreditar realmente eles estavam certos. E a estratégia do mundo é o quê? Fazer você desacreditar. Então, você vê holografia, você vê as coisas acontecendo. Então, você pode ver em tempo real o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, porque até a tecnologia hoje avançou pra caramba. Tem sinais no céu. Oh, que lindo! Você não acha que isso é um treino? Eles fazendo algumas imagens no céu para você achar que depois, né, o que vai acontecer. Então, depois que eu fiquei sabendo que uma turma de Hollywood foi para Israel conversar com os historiadores para saber como seriam as coisas, gente, o pessoal de Hollywood, pensa o que é que eles queriam fazer. Pensa! Então, olha, quem não tiver ligado vai cair nessa falácia, e eu vou falar uma coisa para vocês. Se você quer chamar anjo de ET, pode, porque ET é extraterrestre, o anjo não é terrestre, então o anjo pode ser um ET, se é isso que, mas não é aqueles baixinhos, pequenininho, careca, verdinho, não, tá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, então os anjos estão aqui conosco, porque ele está aqui para nos livrar. Então agora vem a necessidade de estarmos ligados, cada vez mais ligados, orando, lendo a palavra, para ver a velocidade das coisas. Eu já disse aqui que o Apocalipse está mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque cada coisa que a gente vê, você vai olhar e, puxa vida, isso estava lá. Isso estava lá, começa a fazer a conexão, começa a cair a ficha. É porque os tempos estão chegando. E é para você ficar com medo? De jeito nenhum, é para ficar alegre, porque nós vamos ser transformados todos.
A Bíblia diz, uns morrerão, outros não, mas transformados seremos todos, pela graça do Senhor. Então, o que eles estavam, resumindo disso aqui, o que nós vamos prestar atenção? As coisas estão muito claras. Jesus sempre falou o que vai acontecer. Se você tem dúvida, em vez de ficar lendo o livro paralelo, que de repente você pode achar que é fantasioso, vai ler o Apocalipse. Ai, não quero ler Apocalipse. Vai ler lá Mateus 26. Começa no 24. E aí você vai ver o que Jesus fala do que vai ser no final. Da boca, vai ouvir o que da boca de quem realmente tem autoridade para falar. E vamos acreditar. E vamos tentar proclamar isso para o maior número de pessoas. Vamos atrair as pessoas. Então, enquanto você está falando mal do seu irmão, você está dizendo para o que está lá na frente, eu não vou seguir esse povo, porque como eles ficam brigando, né? Então, vamos tentar transparecer a glória de Cristo. Vamos tentar vender o evangelho com o que ele é, tá? Não é vender, a palavra é ruim, porque vamos mostrar o que é o evangelho, para que as pessoas sintam atraídos a vir para o evangelho, tá? E não necessariamente é para a minha igreja ou para a sua igreja. Vamos atrair as pessoas para o evangelho, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando e as pessoas estão perecendo. Então, já pensou você chegar lá e Deus falar assim para você? E aí, aqueles que eu te dei, o que você fez? Você fala, então, eu não falei porque eu ia falar amanhã. Aí ele morreu, você não teve tempo de falar. Então, você está aonde Deus te colocou. A sua obrigação é representar o reino dos céus. Como? Amando o inimigo, relevando umas coisas, fazendo bem, atendendo os pobres, os necessitados, adorando ao Senhor, estudando, não é gastando, investindo tempo em alimentar sua alma com a palavra, porque não permita que o seu corpo fique anestesiado das palavras do Senhor. Então, em nome de Jesus, que o estudo, essa parábola de Jesus, sirva para a gente saber que ele já sabia o que ia acontecer e o que está por vir já está escrito, determinado e já acontecendo. E a nossa função é o quê? O que eu estou fazendo na minha vida hoje para atrair as pessoas a Cristo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou, com as minhas atitudes, eu estou valorizando o evangelho ou eu estou denegrindo com a imagem do evangelho? Eu estou valorizando os meus irmãos ou estou denegrindo os meus irmãos? Eu estou passando a ideia de que na igreja todo mundo é falso, fingido, né? E a outra lá fica olhando, a outra vai de roupa feia. Gente, a gente que convive igreja, a gente sabe que o negócio é assim mesmo. Nós temos que atrair as pessoas a Cristo, porque o tempo está chegando. E eu já falei para vocês que eu não vou morrer. Eu vou entrar no céu desfilando. E quem quiser entrar desfilando comigo, então é só estar de olho. A hora que eu ver a trombeta, a gente pega na mãozinha e vai entrar juntinho, tá bom? Que Deus abençoe a nossa semana e que você saiba realmente o que está por vir e qual é o meu papel nesse projeto. Não se esqueça que você é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Amém? Beijinhos para vocês.